O segredo da Arca de Noé. Como ela realmente funcionava por dentro. Imagine um mundo à beira do fim. Chuvas torrenciais engolem montanhas, ventos uivam como se carregassem a ira divina, e no centro disso tudo, uma estrutura de madeira resiste, desafiando o caos. A Arca de Noé. Mas e se eu te dissesse que ela não era apenas um barco? Que por dentro ela escondia segredos que ninguém jamais ousou revelar. Segredos que poderiam mudar tudo o que você acredita sobre fé, engenhosidade e sobrevivência? Hoje, vou te levar para dentro da arca. Você está pronto para descobrir o que ela realmente escondia? O chamado divino. Há milhares de anos, em um vale poeirento, onde o sol queimava a terra, Noé, um homem comum, ouviu a voz que mudaria tudo. Não era um profeta, não era um rei, apenas um pai de família com rugas marcadas pelo tempo e mãos calejadas de trabalhar a terra. Mas naquela noite, sob um céu estrelado que parecia sussurrar segredos, Deus falou. Construa uma arca, ele disse. Uma tempestade está vindo. Noé sentiu o peso dessas palavras como um trovão em seu peito. Ele não questionou. Mas como construir algo tão grandioso? Como um homem simples poderia erguer um monumento capaz de salvar a criação? A Bíblia nos diz que a arca media 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Cerca de 135 metros de extensão, maior que um campo de futebol. Feita de madeira de gófer, um material misterioso, talvez se preste, resistente à água e ao tempo. Mas o verdadeiro mistério não estava na madeira ou nas medidas. Estava no que ninguém via, o interior. Noé não recebeu apenas um projeto. Ele recebeu um propósito. Cada prego, cada tábua, era uma promessa de vida. Enquanto martelava, o som ecoava como uma oração, e o suor em sua testa misturava-se com a poeira. Ele sabia que o mundo ria dele. Noé, o louco, diziam. Mas ele via algo que ninguém mais via. A esperança de um novo começo. O segredo da estrutura. Vamos entrar na arca. Feche os olhos e imagine o cheiro de madeira recém-cortada, o som de animais inquietos, o rangido das tábuas sob seus pés. A Bíblia diz que a arca tinha 3 andares, mas como ela funcionava? Como um barco tão grande, sem leme, sem velas, podia sobreviver ao dilúvio? Aqui começa o mistério. Estudos modernos sugerem que a arca era mais do que um barco, era uma obra de engenharia divina. A proporção de 6:1 entre comprimento e largura é idêntica à de navios modernos, garantindo estabilidade mesmo em mares violentos. Mas o segredo estava nos detalhes. Divisórias internas, mencionadas em Gênesis 6:14, separavam os animais em compartimentos. Imagine corredores estreitos, iluminados por uma única janela no topo, por onde entrava uma luz fraca, quase sagrada. Cada andar tinha uma função. O andar inferior, dizem arqueólogos, abrigava os animais mais pesados, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, com rampas reforçadas para suportar o peso. O segundo andar era para animais menores, com gaiolas improvisadas, talvez de cordas e madeira. E o terceiro era onde Noé e sua família viviam, cercados pelo som constante de mugidos, rugidos e o tamborilar da chuva. Mas havia algo mais. Textos antigos, como o livro de Enoque, sugerem que a arca tinha um sistema de ventilação engenhoso, com aberturas estratégicas que permitiam a circulação de ar, evitando que o interior se tornasse um forno de odores e calor. Noé, guiado por Deus, não era apenas um construtor, ele era um visionário. O desafio dos animais. Agora, imagine o impossível. Como Noé cuidava de milhares de animais. Gênesis 7, 2 e 3 diz que ele levou casais de cada espécie, mas também animais limpos em maior número. Isso significa centenas, talvez milhares de criaturas, de serpentes a leões, de pássaros a elefantes. Como alimentá-los? Como mantê-los vivos? Aqui, a história ganha vida.
Noé e sua família não dormiam. O dia começava antes do amanhecer, com Sem, Cão e Jafé carregando fardos de feno, grãos e carne seca. Estudos sugerem que Noé usava alimentos desidratados, armazenados em potes de barro selados com piche, para economizar espaço. A água, talvez coletada da chuva que caía sem parar, filtrada por um sistema rudimentar de calhas. Mas o maior desafio não era a comida, era a convivência. Imagine o rugido de um leão faminto ecoando na madeira, ou o pânico de uma zebra ao sentir o cheiro de um predador. Noé, com sua fé inabalável, talvez orasse por paz entre as criaturas, e a Bíblia sugere que Deus acalmava os animais, como em Isaías 11:6, onde o lobo habitará com o cordeiro. Mas havia tensão, um erro, uma gaiola mal fechada e o caos poderia explodir. Cada dia era uma batalha pela harmonia, um teste de fé e paciência. A vida na tempestade. Agora estamos no auge do dilúvio. A chuva cai há semanas, o mundo lá fora é só água, um oceano sem fim. Dentro da arca, a vida é um equilíbrio delicado. Noé, com seus 600 anos, caminha pelo terceiro andar, onde sua família se reúne para orar. O teto range sob o peso da chuva e a luz da janela tremula com os relâmpagos. Sua esposa, sem nome na Bíblia, mas uma força silenciosa, organiza as tarefas. Seus filhos, exaustos, cuidam dos animais enquanto enfrentam seus próprios medos. E se a arca não resistir? Sussurra Cã numa noite escura. Noé não responde com palavras, mas com um olhar que carrega séculos de confiança. A arca não era apenas madeira, era um milagre. Estudos modernos mostram que a camada de piche, mencionada em Gênesis 6 e 14, tornava a arca impermeável, como um casco primitivo. Mas o verdadeiro segredo estava na fé de Noé. Ele não via o dilúvio como castigo, mas como renovação. Cada rangido da arca era um lembrete. Deus estava com eles, e em silêncio, Noé anotava os dias, talvez em tábuas de madeira, contando o tempo até o fim da tempestade. O mistério da sobrevivência. Como a arca sobreviveu? Essa é a pergunta que intriga estudiosos há séculos. A Bíblia não dá detalhes técnicos, mas pistas estão espalhadas. A madeira de gopher, por exemplo, era leve, mas incrivelmente resistente, talvez tratada com óleos naturais para evitar apodrecimento. A janela no topo, mencionada em Gênesis 6:16, não era apenas para a luz, era um sistema de ventilação, projetado para liberar o calor e os gases dos animais. Alguns estudiosos, como o arqueólogo Irving Finkel, sugerem que a arca tinha uma forma quase cilíndrica, com bordas arredondadas, o que a tornava praticamente inafundável. Mas o maior segredo não era a engenharia, era a unidade. Noé e sua família trabalhavam como um só, movidos por uma missão maior. Enquanto o mundo afundava, eles construíam uma nova esperança. Cada animal salvo, cada dia sobrevivido, era uma vitória contra o impossível. E em segredo, Noé orava. Ele não pedia salvação, ele agradecia, porque no fundo, ele sabia, a arca não era apenas um barco, era um testemunho de que a fé move montanhas e mares. A revelação final. Após 150 dias, a chuva parou. O silêncio era ensurdecedor. Noé abriu a janela e soltou um corvo, depois uma pomba. Quando a pomba voltou com um ramo de oliveira, ele soube. A terra estava viva. Mas o segredo da arca não estava apenas em sua construção ou sobrevivência. Estava no que ela representava. A arca era um microcosmo da criação, um lugar onde a vida, em toda a sua diversidade, foi preservada por um propósito maior. Gênesis 8:1 diz: E Deus lembrou-se de Noé. Mas Noé também lembrou de Deus. Cada tábua, cada animal, cada gota de chuva era parte de um plano maior. A arca funcionava porque não era apenas madeira e piche. Era fé materializada.
Hoje, arqueólogos buscam vestígios da arca no Monte Ararat, mas talvez o verdadeiro vestígio esteja em nós. A arca nos ensina que, mesmo no caos, há esperança. Que mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode construir algo eterno. Conclusão. E agora, aqui estamos, milhares de anos depois, ainda fascinados pela Arca de Noé. Ela não é apenas uma história, é um convite para acreditar no impossível, para construir quando todos desistem, para confiar quando o mundo desaba. O segredo da arca não está apenas em como ela funcionava por dentro, mas no que ela desperta em nós. Você já sentiu um chamado que parecia grande demais? Uma tempestade que ameaçava te engolir? Talvez a Arca de Noé seja a prova de que você pode sobreviver. Se essa história te tocou, se ela acendeu algo em você, compartilhe esse vídeo. Deixe um comentário contando o que você faria se recebesse um chamado como o de Noé. Inscreva-se no canal, deixe um like, mas só se tiver coragem de enfrentar as tempestades da fé.